Antônio Cunhava, para que a gente possa desenvolver alguns assuntos da atualidade que é de interesse hoje da área empresarial e até de interesse da área social. O comendador Cunhava dispensa apresentação, é graduado em informática na Unicinos e com uma larga experiência na área de gestão, na área de ensino, na Serra Gaúcha e no Rio Grande do Sul todo. Cunhava, é um prazer ter você aqui de novo, até porque a gente pode contribuir cada vez mais com a nossa audiência. Obrigado pela tua presença. Agradeço muito a oportunidade, Oli, e me parece que o teu programa está ganhando um espaço enorme, está repercutindo na sociedade. Faltava esse modelo e nós ficamos muito satisfeitos, né? E com uma responsabilidade de acolhê-lo, né? E acolher esse veículo que veio para Caxias do Sul com uma proposta diferente, uma proposta inovadora, e na qual a sociedade toda está se inserindo. Perfeito. Bom, hoje a gente vai tratar de dois assuntos. Um sobre essa inserção das pessoas na era digital, sendo analógica. Esse é um tema que foi sugerido pelo Cunhava e é realmente, a gente tem que, nesse turbilhão todo, a gente não para fazer essa análise. E na sequência a gente vai falar sobre mentoring, que é uma função derivada da consultoria, que hoje em dia é algo que as empresas estão levando muito em conta em função do formato, né? Bom, inicialmente vamos tratar disso. Era digital, todo mundo imerso, todo mundo na mídia social, todo mundo parece que nasceu ou não vive mais sem isso. Mas tu comentava conosco que o nosso pensamento ainda continua analógico. Como é que é isso? Oli, eu tenho me deparado com uma situação, milito na área de tecnologia há 40 anos, né? E eu tenho falado durante a semana ainda, num programa de rádio da cidade, sobre essa dicotomia, onde que as pessoas nasceram, porque todos nós que nascemos há mais de 20 anos, nós nascemos ainda numa era analógica, e depois nós fomos importados para a era digital. E ao sermos importados, muitos de nós assimilamos isso como uma premissa verdadeira, acostumamos e estamos tocando a vida. Mas nós temos muita gente, tomadores de decisão, em empresas, portanto em cargos funcionais fundamentais, que tem a sua cabeça ainda analógica, ou seja, a sua matriz, a sua cultura toda é do mundo analógico. Portanto, as suas decisões passam a ser decisões muito lentas, e que, via de regra, as decisões lentas acabam fazendo com que isso faça com que toda a empresa ande numa velocidade analógica ao invés de andar numa velocidade digital. E não é questão apenas independente de segmento. Né? Nós temos, assim, pessoas no comércio, onde que a gente mais sente isso. Pessoas que tinham que tomar uma decisão ao café da manhã, elas acabam tomando café ao deitar. Ou seja, então, gastaram um dia inteiro ruminando aquilo. E durante aquele dia, tantas coisas aconteceram que quando eles descobrem a resposta, a pergunta já é outra. Perfeito. Porque a grande percepção que nós, da área de tecnologia, a vida inteira tentamos passar para as pessoas, não é apenas essa mudança de usava isso, passa a usar aquilo, né? Usava orelha, agora usa outra coisa. Sim. E assim vai, né? Usava a charrete, hoje usa o automóvel e tal. Não, é a forma de pensar, é a sua matriz mental, que tem que ser adequada ao seu tempo e ao seu espaço ali. E o que a gente percebe é que as pessoas, às vezes, uma pessoa ao lado da outra, com estabelecimentos comerciais no mesmo segmento, um vai bem e outro não tão bem assim. Via de regra, na observação que se faz, é na velocidade com que ele consegue tomar uma decisão, implementá-la, né, e fazer com que aquilo aconteça. Porque todos nós somos providos de conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, conhecimento é similar, às vezes a gente assimila na sociedade, na academia e tal, né? A habilidade é fazer com que, como é que eu implanto isso, e a atitude é você ir à luta e fazer aquilo acontecer. Perfeito. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse conceito. A gente está comentando o analógico, a gente pode dizer que está trabalhando em 2D, né? É a questão mais cartesiana, e hoje o digital tem que pensar em profundidade também, muito rápido, seria em 3D. Essa cultura de que algumas pessoas, e esse é um paradigma que tem que ser quebrado, não é a idade, né? Tem pessoas mais velhas que assimilaram muito bem, né, essa questão aí. Essa cultura de sair de um modelo para outro
essa resistência, tu acha que é devido ao quê? A um saudosismo, a perceber que a vida ficou muito agitada e tu não consegue controlar todas as variáveis e aí tu te retrai? Qual que é essa... Por que as pessoas não conseguem transpor essa barreira? Acho que tu pegas bem, falta de prática. O homem é resultado das suas experiências, das suas iniciativas e da sua forma de agir. Se eu posso ter, nós podemos sair no mesmo momento, mas o que conta hoje na sociedade não é o tiro de largada, e sim a fita de chegada. Né? E nós temos aqui um processo. Que faz ao longo do percurso. Exatamente isso. Então, nós somos medidos por aquilo que entregamos e não pela forma com que produzimos. Né? Porque a forma que produzimos hoje, ela, como você gosta muito, como engenheiro que és, ela é cartesiana. É verdade. Né? Então, a forma é aquilo e não tem... A gente recebe uma receita de bolo e sai fazendo o bolo, né? O bolo. Agora, a forma que eu entrego o bolo, agora que eu lapido o bolo, né? E eu, às vezes, tenho que ter tempo para isso. Então, a leitura que se faz... E hoje já, talvez nesses últimos 15 anos, com todos os avanços tecnológicos, a cada semana aparece uma tecnologia nova, a cada semana aparece uma tendência nova, a cada ano nós temos feiras internacionais que nos provocam ao raciocínio, né? Só que na prática as pessoas acabam tendo matrizes olhando pelo retrovisor e não olhando para frente. Infelizmente, isso é cultural. Dá a impressão que nós queremos muito mais fazer como a avó fazia do que como os nossos netos querem fazer. E aí nós temos que colher isso tudo, sem falar em academia, falando claro. no cotidiano. Né? Nós temos que encontrar a forma, o meio termo, para que nós tenhamos aquilo que o nosso treinador da seleção brasileira gosta de dizer muito, né? Uma capacidade lógica, né, entre a defesa, o meio de campo e o ataque, sabe? Eu tenho que ter essas passagens, todo mundo se conversando. Porque nós, por mais que nós possamos estudar um determinado assunto, se nós não tivermos uma relação com quem distribuir isso, com quem testar o nosso conhecimento, nós vamos ficar à mercê. Nós vamos tentar falar, mas não vamos ter ressonância. Né? É como um professor que está falando na sala de aula numa linguagem cujos seus alunos não conseguem entender. E isso, longe de serem problemas de faixa etária ou coisa do gênero, literalmente, são pessoas que precisam aprender a tomar decisão sobre aquilo que elas querem, aquilo que elas vão implementar e aquilo que elas vão querer como resultado, porque tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Agora, tem gente mais propensa a trabalhar e outros a trabalharem menos. E a tecnologia veio e junto com a tecnologia, eu costumo dizer, e não me canso de dizer isso, nasceu uma outra variável que às vezes é desconsiderada, que é a velocidade que eu consigo assimilar aquela tecnologia, implementar aquela tecnologia e usufruir daquela tecnologia. Perfeito. Nós vamos explorar um pouco mais esse tema no próximo bloco. E continuamos aqui com o comendador Luiz Antônio Cuyava, que é comunicador da nossa querida Rádio São Francisco, que é o programa que ele citou no início e que a gente faz questão de estar uma co-irmã nossa, um veículo de comunicação também. Fique conosco e a gente vai fazer um breve intervalo e em seguida retornamos. Voltamos com o Jogo do Poder Notícias e hoje recebemos aqui o comendador Luiz Antônio Cuyava para a gente falar um pouco sobre tecnologia, falando sobre essa questão do digital e do analógico e como as pessoas estão fazendo essa transição entre esses dois mundos. Essa transição foi muito rápida, ela aconteceu de uma forma extremamente veloz e isso talvez abalou os conceitos anteriores. Mas vou pegar uma fala do último bloco que diz que nós temos que tomar decisões rápidas, porque realmente o mercado muda e, como tu disse, muda a pergunta. Como, na tua visão, nós nos preparamos, os executivos, mas também as pessoas no seu dia a dia, para tomar essas decisões com essas novas premissas? O mundo realmente mudou ou é só o ferramental que mudou?
Me parece que o mundo mudou em consequência do seu ferramental, né? E quando a gente olha para dentro das nossas organizações, belas organizações que nós temos em Caxias do Sul, que queiram que os nossos gestores possam perceber isto, porque nós temos empresas, algumas delas desligando seus pavilhões em Caxias do Sul, não é? E refazendo esses mesmos pavilhões com a mesma proposta em outros estados. Quando o que vem à tona não é bem isso, mas a gente sabe que são assim. Por quê? Porque às vezes Caxias do Sul deixa de ser interessante para algumas atividades. Quando a gente olha para dentro das organizações, a gente percebe uma coisa interessante que eu gostaria de dividir contigo, dividir com os nossos telespectadores de casa. Nós ainda temos, dentro das nossas organizações, uma matriz de gestão baseado lá em 1950, né, em Taylor, no formato clássico, etc. e tal. E nós temos ainda um formato de comunicação interna de gestores e funcionários num formato meio bélico. O que é esse formato meio bélico, né? Se é que dá para dizer meio, mas ele é bem bélico, né? É uma hierarquia rígida. É uma hierarquia rígida e na qual os jovens que estão chegando hoje, dentro de uma visão absolutamente dinâmica, às vezes não conseguem mais se encaixar dentro desse modelo. E aí empresas com belos produtos têm dificuldade de conseguir fazer bons times de pessoas trabalhando, né? Porque tem gestores que não conseguiram usar de ferramentas adequadas. E quando a gente fala em ferramentas, nós precisamos entender sempre que uma ferramenta de gestão é um conceito novo. Não é apenas aquilo que a gente pega na mão, não é um computador, uma faca, um relógio, ou coisa do gênero. É uma ideia, é uma motivação diferente, é um estilo gerencial diferente, né? Onde que eu preciso me sentir pertencendo àquela equipe ou àquela empresa, né? E eu volto aqui, Oli, porque é muito oportuno, na nossa Universidade de Caxias do Sul, quando o Evaldo, né, tomou posse, ele disse que a esperança dele é que todos os alunos da Universidade de Caxias do Sul tivessem um sentido de pertença, usando uma analogia filosófica, né? E é isso que nós temos que proliferar, é isso que nós temos que contar para as pessoas, para que nós possamos fazer entre gestores e geridos, né, uma unidade de negócio. Porque se a empresa vai bem, cada funcionário tem uma chance de ir bem. Se a empresa vai mal, eu tenho todas as chances de ir mal, né? Ou seja, eu não tenho outra perspectiva a não ser esta. Então, dentro das organizações, os gestores que rapidamente conseguiram construir a sua matriz mental, velocidade, tecnologia, qualidade, bons preços, bom atendimento, ou seja, é uma matriz que norteia de 10 itens, faz com que essa empresa tenha sucesso. E a outra do lado, que o gestor não conseguiu assimilar isso, constrói uma matriz que eu chamo de míope, né? Porque as coisas estão acontecendo ao seu redor e ele não consegue enxergar.